Olá, caríssimos, bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar da sequência de Fibonacci. É um tema que se relaciona com coisas que eu já falei e com coisas que eu vou falar. Daqui a pouquinho vocês vão ver que a sequência de Fibonacci se relaciona com a razão áurea, que eu falei num vídeo sobre arte e razão áurea. E vai se relacionar com questões de biologia, que eu falarei em outro vídeo. Neste vídeo eu vou falar da sequência de Fibonacci em si. Essa sequência, dizem os historiadores, eu já vi em alguns livros, que ela já era conhecida há muito tempo, que já há referências bem antigas na antiguidade de uso dessa sequência. Mas na Europa, na civilização aqui ocidental, ela aparece no ano 1202, então é fim da Idade Média, né? Mas ainda a Idade Média. Num livro do cara chamado Leonardo de Pisa, ou Fibonacci, né, nascido de Fibo, um livro chamava Liber Abaci, e nesse livro de 1202 ele coloca a historinha dos coelhos, que é uma espécie de charada, e cuja resposta é a sequência de Fibonacci. Eu já vou contar como é que é o coelho, a história do coelho, daí eu construo a sequência e daí a gente vai discutir algumas propriedades da sequência. Qual que é a historinha que o Fibonacci conta no livro e que não tem nada de ecologia, tá? As regras que ele coloca como se fosse uma charada. Descubra, né? Responda essa pergunta. As regras que ele coloca não tem nada de natural, de ligada à realidade biológica de coelho, nada disso. São absolutamente artificiais. É um exercício de matemática, de raciocínio. Então ele fala assim: eu quero saber como é que evolui a população de coelhos que eu tenho. Quais são as informações? No início tem um par de coelhos jovens, é um casal de coelhos jovens. O casal fica adulto em um mês e todo casalzinho de coelho, assim que fica adulto, acasala e depois de um mês nasce mais um casal de coelhos que nascem jovens. E esse casal que acabou de nascer vai levar um mês para ficar adulto e vai imediatamente acasalar e gerar mais um casal de coelhos. E a pergunta dele é, com essas regras, como é que evolui o número de casaizinhos de coelhos? Começa com um jovem, quando eles ficam adultos acasala e depois de um mês nasce um casalzinho jovem que não acasala, espera um mês e o jovenzinho vai acasalar e vai gerar mais um, né? E aí vai. Então, com essas regras, como é que fica o número de casaizinhos de coelho? Não é difícil de fazer o acompanhamento. No início, nós tínhamos um casal, que era o casal jovem inicial. E eles nem acasalam, porque começou com um casal jovem. Passou um mês, nós continuamos com um casal, só que agora ele é adulto, porque ele leva um mês para ficar adulto. Isso faz parte das regras. Agora, então, tem um casal adulto, acasala imediatamente e daqui a um mês nasce um casalzinho jovem. Então, daqui, no segundo mês, eu vou ter dois casais. Um é aquele adulto que já está aqui desde o começo da história, que está adulto, e o outro é o casal jovem que acabou de nascer. De acordo com as regras do Fibonacci, esse casal adulto acasala imediatamente e o casal jovem não. Então, depois do terceiro mês, nós vamos ter três casais. Por que três? Esse adulto inicial, que continua o tempo inteiro adulto agora e acasalando. O adulto que antes era jovem agora virou adulto, então nós vamos ter dois adultos. O que está desde o começo e o que acabou de ficar adulto, que era jovem. E o jovem que acabou de nascer. Então nós vamos ter três. No quarto mês. Bom, no quarto mês, esses dois adultos vão gerar dois coelhinhos, dois casaizinhos novos. Porque esses dois adultos vão acasalar e daqui a um mês trazem dois casaizinhos novos. Então daqui a um mês nós vamos ter 5. Esses dois adultos, que estão já adultos aqui, mas esse jovem que é aqui que terá virado adulto. Então 3 adultos.
E esses 2 adultos geram 2 jovens, e a gente tem 5. E assim vai. E sabe qual que é o fato 1 aqui? Essa é a sequência de Fibonacci. Qual que é o fato 1, que era o desafio do Fibonacci? Qual é a lei de formação dessa sequência? Quantos vai ter depois? Sabe quantos vai ter depois? 3 mais 5. Por quê? Nesse momento tem 5. Todos estarão vivos. Todos serão adultos. Não importa se hoje eles são adultos ou jovens. Daqui um mês, depois do 5º mês, todos esses 5 estarão vivos e serão adultos. Então eu vou ter esses 5 aqui, serão os 5 adultos no 5º mês. E esses 3 que já eram adultos, que são os 3 daqui de trás, que viraram adultos, vão gerar 3 novos. Então é a soma desses 5 com esse 3. Esses 3 são os que chegaram aqui adultos, que vão gerar 3 novos. E esse total vai estar adulto aqui. Então no 5º mês a gente tem 8. Então a sequência de Fibonacci é essa sequência. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, que cada número é a soma dos 2 anteriores. Esse é o fato 1, que o número de Fibonacci, de coelhinhos, né, o número de Fibonacci no instante do n mais 2, é a soma no instante n mais 1 com a soma no instante n. Então essa é a regra, é a lei de formação da sequência de Fibonacci. Muito bonitinho o problema, né? Isso é legal. E isso era mais ou menos o que o Fibonacci queria. Num próximo vídeo eu vou discutir uma outra questão, que essa sequência aparece na natureza. Aí é um negócio lindíssimo. Número de pétalas de flores tendem a seguir a sequência de Fibonacci. Ela aparece em um monte de lugares na natureza e tem uma razão biológica para isso. Isso eu vou discutir no outro vídeo. Que está ligado a essa lei de formação. No fundo, né, só para vocês ficarem com o gostinho da história, na natureza tem muitas coisas que são cíclicas e que o próximo ciclo depende de 2 ciclos anteriores. Às vezes depende só de um, mas tudo aquilo que existir na natureza e que depender de 2 ciclos, como o caso dos coelhinhos, vai aparecer a sequência de Fibonacci. Isso é muito legal. Mas isso eu vou falar num outro vídeo. Um fato 2. Esse é muito surpreendente. Existe o limite para n tendendo ao infinito de um número da sequência de Fibonacci dividido pelo anterior. Quer dizer, quando você manda o n para frente e vai pegando cada número e dividindo pelo anterior, então aqui, olha, 1 dividido por 1, 2 dividido por 1, 3 dividido por 2, 5 dividido por 3, 8 dividido por 5, e vai em frente, 13 dividido por 8, 21 dividido por 13, 34 dividido por 21, e vai, existe esse limite e ele é um número L. Esse aqui eu não vou demonstrar, isso é uma coisa que tem técnicas de matemática para fazer isso, mas eu não vou fazer nessa discussão, eu quero chegar em outro lugar. O que é fácil de perceber, e eu preciso desse fato, é que o limite é maior do que 0 e menor do que infinito. Ou seja, que esse limite é um número real finito positivo. Por que ele é maior do que 0? Bom, porque a sequência, quando eu divido um número pelo anterior, é sempre maior do que 1. Porque a sequência é crescente, né? Ela é a soma de 2 coisas. Cada número é a soma dos 2 anteriores. Então esse vai ser maior do que o 5, claro. É o 5 mais o anterior. Então cada fn mais 1
é igual ao Fn mais uma coisa. Então ela é maior, então esses números são maiores do que 1, não poderia tender para 0. Certamente é maior do que 1 o limite. E não vai para infinito também, porque o número da sequência, por exemplo, nunca é o dobro do anterior, porque é o anterior mais uma coisa menor. Então esse número aqui nunca vai ser o dobro desse. Então o Fn mais 1 nunca vai ser 2 vezes o Fn, vai ser sempre menos, porque é o anterior mais uma coisa que é menor. Então esse L certamente está entre 1 e 2, não só está entre 0 e infinito. O L a gente consegue argumentar que está entre 1 e 2. Mostrar que existe o limite já é um pouquinho mais sutil, depende de algumas propriedades da reta real. Tá? Mas, provando que está entre 1 e 2, se provar que é crescente, aí é uma coisa que tem a ver com um negócio que a gente chama axioma do supremo. É um probleminha de análise matemática, que eu não vou fazer agora, que não é tão difícil assim. Tá? Mas o que é mais legal é quanto que vale esse limite. Isso é surpreendente. O limite para n tendendo ao infinito do Fn mais 1 sobre o Fn, esse L, é o φ, é a razão áurea. 1 mais raiz de 5 sobre 2. É a razão áurea. Gente, isso é muito interessante, isso é muito legal, muito bonito. Razão áurea é uma coisa que está lá também nos elementos de Euclides, é uma das coisas que Euclides coloca no livro dele. Eu discuti razão áurea num vídeo falando de história da arte, história da matemática, né? Conexão entre arte e matemática, a ideia de beleza. Aí essa sequência que aparece com uma brincadeirinha de um quebra-cabeças lógico, um exercício de raciocínio com os coelhinhos, o quociente tende para a razão áurea. Olha que conexão mais estranha entre aqueles fatos geométricos que estão lá no livro Elementos de Euclides e essa aritmética dessa regrinha que o Fibonacci criou. E não é difícil de chegar a essa conclusão. Observa o seguinte, eu vou colocar aqui Fn mais 1 igual ao Fn mais o Fn menos 1. Ao invés de começar no n mais 2, eu comecei no n mais 1. Então aqui ficou n e aqui ficou n menos 1. Né? Um certo termo da sequência é a soma dos dois anteriores. O termo n mais 1 é o n mais o n menos 1. Tá? Divide tudo por Fn. E agora olha o que acontece quando o n vai para infinito, quando você manda o n crescer, o n ficando grande. Olha que coisa linda. Fn mais 1 sobre Fn, quando o n vai para infinito, é o tal do L, que eu chamei de L aqui. Então aqui vai para L. Eu vou mostrar que dá razão áurea, eu não estou usando o que dá razão áurea, eu vou calcular e chegar à conclusão que dá razão áurea. Então aqui dá um L. Bom, aqui é constante igual a 1, quando o n vai para o infinito, dá 1 mesmo, porque Fn por Fn é sempre 1. E aqui, aqui eu escrevi errado, aqui é n menos 1, né? E sabe o que vai aparecer aqui? Aqui não está um termo dividido pelo anterior, aqui está o anterior dividido pelo termo. É o termo n e o anterior dividido por ele. Quando o n vai para infinito, esse quociente é relacionado com esse. Aqui, quando o n vai para infinito, é um termo dividido pelo que vem antes. Aqui é um termo dividido pelo que vem depois, ou a mesma coisa. O que vem antes está em cima e o que vem depois está embaixo. Aqui, o que vem depois está em cima, o que vem antes está embaixo. Aqui está invertido. O que vem antes está em cima, o que vem depois está embaixo. É o inverso. Quando o n vai para infinito, isso aqui tende para o mesmo limite, só que invertido, 1 sobre L. E essa é a ligação entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea. Porque a hora que você resolve esta equação,
você cai na razão áurea. Multiplica tudo por L, fica L2 igual a L mais 1. Quando eu multiplico tudo por L, fica L2, fica L, aqui cancela, fica 1. Ou seja, L2 menos L menos 1 igual a 0, uma equação do segundo grau. Delta é 5. Menos b ao quadrado, quer dizer, b ao quadrado menos 1 ao quadrado que dá 1, menos 4ac, 5. Então L é igual a menos b, 1, mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de 5 sobre 2a, que é 2. Com o menos vai dar número negativo, então não interessa. Então o L é a razão áurea φ 1 mais raiz de 5 sobre 2. Olha que genial. E a essência de aparecer a razão áurea está nessa história de ser a soma dos dois anteriores. E que isso tem a ver com as aplicações em biologia. E isso está conectado também com aquela ideia de beleza que estava lá no Euclides. É muito legal esse tema todo, né? Por isso que eu vou explorar mais vezes. Para terminar o vídeo, eu vou contar uma outra história que é real, onde aparece a razão áurea. O Fibonacci inventou a história dos coelhinhos, né? Tem um lugar na natureza em que aparece a razão áurea. É muito engraçado isso que eu vou mostrar para vocês agora. Sem falar em coelhinho, as abelhas, por exemplo, as abelhas melíferas, elas têm as fêmeas e os machos, né? Com finalidades diferentes na colmeia. E é a rainha que decide que ovos que vão virar fêmeas e que ovos que vão virar machos. E é assim, tem uma quantidade de ovos que estão todos com o ovo que veio da fêmea, da rainha. Então tem lá a parte feminina. Todos os ovos têm uma mãe. Tá? E aí a rainha inocula em alguns ovos o componente masculino, que ela coletou dos machos, e em outros não. Então, nas abelhas melíferas, alguns ovos recebem o ovo que veio da mãe e o esperma que veio do pai. Essas serão as fêmeas. As que ficam só com o ovo da mãe e que a rainha não completa a fertilização, viram os machos, os trabalhadores. E isso gera uma situação em que os machos só têm mãe, porque eles não foram inoculados com a parte masculina na fertilização. E as fêmeas têm pai e mãe. Então, é muito divertido fazer a árvore genealógica de uma abelha macho. Então, eu estou falando de abelhas, né, melíferas, só que eu estou agora olhando uma abelha que é um macho. Tá? Ela está aqui. Esse aqui é o macho. Quem são os pais? Pai só tem um, que é a mãe. Porque ela não recebeu, já que ela virou macho, é porque ela não recebeu a parte masculina, o esperma que a rainha não colocou. Quando a rainha coloca, vira fêmea. E a mãe? Bom, a mãe é fêmea, então a mãe tem dois. Acho que eu vou escrever de outro jeito. Então tá aqui. Escrever assim, aqui está o macho, e aqui eu vou colocando a árvore. A mãe. Agora a mãe. A mãe tem uma mãe e tem um pai. Porque essa aqui é fêmea, essa aqui recebeu os dois componentes. Então aqui tem dois. Isso, eu me confundi aqui no jeito de escrever, acho que o melhor é fazer assim. Achei o que eu devia ter feito desde o começo. Macho, mãe, pai. Então aqui, macho é um, mãe um, aqui tem dois. E agora, a mãe tem mãe e tem pai. E o pai só tem mãe. Então aqui a árvore genealógica tem 3. E depois vai ter 5.
Mãe e mãe, cada uma vai ter 2, porque são femininas, receberam os 2 agentes, e esse pai só recebeu da mãe. Então agora esse aqui vai ter 2 bisavós, o que é aqui? Pai, mãe, avô, bisavô, trisavô. Vai ter 2, 1, 2, 5. E essa sequência é a sequência de Fibonacci. E aí o exemplo é mais real, e não é do coelhinho. Olha que coisa engraçada, e isso existe, né, na natureza. Bom, é quase que uma curiosidade, né, para vocês. Bom, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero ter apresentado para vocês a sequência de Fibonacci e como que ela é bonita e interessante.